Oi, pessoal. Hoje eu trouxe aqui alguns conceitos gerais de toxicologia com os quais a ZSafe tem trabalhado para poder entregar os testes de avaliação de biossegurança que nós fazemos para os clientes. Então, nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre as substâncias tóxicas, a toxicidade e o risco que essas substâncias apresentam. Então, todas as substâncias, sejam elas naturais ou sintéticas, são potencialmente tóxicas. Tá? Então, a substância ela pode causar dano ao organismo em que ela está exposta e isso pode trazer então consequências prejudiciais para esse organismo. Então, é o caso da estricnina, que eu trouxe como exemplo, uma substância extremamente tóxica, mas que ela só vai ser tóxica, só vai atuar como um intoxicante se ela tiver contato. Então, enquanto ela estiver guardada dentro de um frasco, ela não tem nenhum efeito tóxico, por mais que esse frasco esteja sendo manipulado. No entanto, é bom tomar cuidado como a gente se expõe a diferentes tipos de substância. Então, é incorreto a gente denominar que uma substância química é tóxica e outra é não tóxica. Todas as substâncias químicas elas têm potencial tóxico a depender da concentração, do tempo de exposição e do modo como ela entrou em contato com o organismo. Então, a toxicidade é a capacidade de causar qualquer tipo de dano, qualquer tipo de destruição tecidual ou de processo bioquímico ou alteração de fatores gerais de funcionamento do organismo, sejam eles bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, né, que uma substância pode ter. E o risco é a chance que você tem de entrar em contato com essa substância nociva. Então, se eu estou num ambiente em que se encontram várias substâncias tóxicas, mesmo que elas estejam guardadas em frascos, em armários, e eu esteja usando uma vestimenta de proteção, ainda assim o meu risco é maior do que se eu estou num ambiente em que não existem essas substâncias. Então, nós temos que entender direitinho qual é a diferença entre concentração e dose que uma substância vai entrar em contato com o organismo. Como dizia Paracelso lá no século XVI, a diferença entre veneno e remédio é simplesmente a concentração, simplesmente a dose. Qualquer substância tóxica ela pode se tornar letal se em alta concentração e pode se tornar um remédio, um tratamento, se em baixa concentração, a depender, claro, de diversas características dessas substâncias. Então, a dose, ela é a quantidade de uma substância que é administrada a um organismo e você tem certeza que esse organismo está em contato com a substância. Então, quando a gente vai no médico, ele recomenda que nós façamos uso de um medicamento, esse medicamento vai ser ingerido na forma de uma cápsula ou de um líquido que eu tenho que tomar alguns ml. Então, quando eu faço a ingestão dessa quantidade, eu tomei uma dose, eu ingeri, está dentro do meu corpo, eu tenho certeza daquela quantidade que eu fiz uso. Quando eu entro em contato com uma substância no meio ambiente, que eu não tenho certeza de quanto está entrando em contato com o meu organismo, eu vou falar em concentração. Então, é a proporção ou a porcentagem de uma substância que o organismo foi exposto. Então, imagine que tem uma substância tóxica no ar e eu estou inspirando esse ar, então eu não sei exatamente qual a quantidade está entrando em contato com o meu pulmão, mas eu estou exposto a ela em determinada concentração, certo? Então, toda concentração ou toda dose, ela pode ser medida em termos do que a gente chama de DL50 ou CL50. O que é isso? É uma quantidade que vai causar mortalidade para 50% daquela população estudada. Então, eu uso organismos, modelos, né? Que faço os testes de toxicidade para se determinar a DL50 ou a CL50. E daí em diante eu posso estimar uma concentração que poderia ser uma concentração farmacêutica, uma concentração de tratamento, que seria 1/10 dessa concentração ou dose letal para 50% da população. Quanto às vias em que uma substância pode entrar em contato com o organismo, a gente vai separar as principais aqui como via cutânea, via respiratória e via digestiva. É claro que uma substância também pode entrar em contato com o organismo via intramuscular, via venosa, mas aqui a gente está pensando numa substância que não é intencionalmente colocada em contato com o organismo. Não estou falando de um medicamento, de um tratamento farmacológico, mas estou falando de um poluente. Então eu não tenho a intenção de me contaminar com ele, mas eu acabo entrando em contato e aí
esse contato ele pode ser via mucosas, via pele, seria a via cutânea, ou eu posso inspirar esse poluente, então seria a via respiratória, o pulmão é principalmente afetado, ou a via digestiva, quando eu ingiro aquele elemento tóxico. Tá? O tempo de exposição também vai ser bastante importante aqui. Quanto maior meu tempo de exposição àquela substância tóxica, maiores as consequências. Né? Então, a absorção ela vai se dar pela passagem através das membranas e a distribuição pelos órgãos. Então, se a gente está falando do sistema digestivo, o epitélio intestinal é extremamente absortivo, então rapidamente vai acabar caindo no sistema porta-hepático e vai atingir o fígado, que seria o órgão principal de efeitos dessa droga. Se é via respiratória, então através da inalação, o pulmão vai ser principalmente afetado. E se eu estou falando da via cutânea, claro, a espessura da pele também é bastante importante ser levada em consideração. Então, regiões como o abdômen, como o saco escrotal, eles são de uma pele muito mais fina, então a vascularização dessa região acaba levando a substância para dentro e distribuição ocorre muito mais rápida do que o epitélio de mãos e pés, que geralmente é mais grosso. Bem, além disso, a gente tem que levar em consideração também a biodisponibilidade. Então, quanto esses elementos potencialmente tóxicos estão disponíveis no nosso organismo. E a gente vai falar agora de fatores físicos e fatores químicos que influenciam a biodisponibilidade. Então, por exemplo, os fatores que interferem em como aquela substância está apresentada. Então, a forma como ela está apresentada vai ser bastante importante na sua biodisponibilidade. Um exemplo disso é o metilmercúrio. Então, o metilmercúrio é extremamente tóxico e a gente sabe, né, de histórias passadas da acumulação do metilmercúrio em peixes, principalmente peixes predadores, e que fica então na sua carne, né? E quando a gente faz a ingestão do peixe, a gente pode estar se contaminando com metilmercúrio. O atum é um peixe bastante estudado em relação a essa contaminação. Mas se a gente falar do mercúrio metálico, ele é pouquíssimo absorvido. Então, a forma como esse mercúrio está apresentada, ela acaba interferindo na biodisponibilidade, certo? Um outro exemplo de biodisponibilidade é o cloreto de bário. O cloreto de bário é extremamente tóxico, mas quando ele é apresentado como sulfato de bário, ele é utilizado para contraste em radiografias de cólon. Então, nessa imagem aqui, vocês estão vendo aí uma radiografia em que está marcado todo o cólon transverso, sigmoide, ascendente e descendente, e aí então fica muito mais fácil a visualização. Nesse caso, o sulfato de bário ele é insolúvel em água, é insolúvel em gordura e vai ser eliminado do organismo sem qualquer consequência. Uma parte da substância química que é distribuída no organismo, ela pode ser acumulada. Então, isso é a acumulação dessa substância. Ou seja, ela pode acontecer também na distribuição no sangue. Algumas substâncias podem se unir a proteínas sanguíneas, podem ficar retidas dentro do organismo, na gordura, por exemplo, e aí ela fica acumulada. É o caso do metilmercúrio que a gente falou anteriormente, é o caso também do flúor, do chumbo, que podem acumular nos ossos, né? Então a gente vai encontrar esses produtos acumulados dentro dos organismos. A biotransformação é um outro conceito aqui que diz respeito à conversão das substâncias tóxicas. Então, o termo biotransformação ele descreve como que os organismos transformam as substâncias tóxicas que eles absorvem em outras com menor toxicidade e geralmente mais solúveis em água ou em metabólitos de até maior toxicidade, como é o caso do ácido fórmico, né, que é da biotransformação do metanol. Então, nesse processo, o fígado vai ter um papel bastante importante na biotransformação deste material. E por fim, a eliminação. Então, as substâncias solúveis em água elas vão ser eliminadas pela urina e as substâncias que são voláteis, como o etanol, como a acetona e vários outros gases, são eliminados parcialmente ou completamente quando a gente expira. Então, algumas substâncias também podem ser eliminadas, por exemplo, pelo leite, pelo suor.
Então, a gente observa uma série de efeitos tóxicos de substâncias que entram em contato com os organismos. Esses efeitos tóxicos observados, eles podem ser variados, eles podem ser danos aos tecidos ou qualquer outra modificação patológica em nível bioquímico ou fisiológico. Eles podem ser lesões, eles podem ser modificações de efeitos teratogênicos, efeitos na reprodução do organismo, mutagenicidade, efeitos irritantes ou até reações alérgicas. Esses três primeiros pontos, né, os danos diretos ao tecido e danos de funcionamento ou patologias, são aqueles mais frequentemente observados quando a gente fala de uma substância tóxica.